Nós vamos continuar celebrando ao Senhor agora através da sua palavra. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia, você que está em casa, abra a sua Bíblia na carta escrita por Tiago. Tiago, capítulo de número 5, verso de número 17. Tiago 5, verso de número 17, a palavra de Deus diz assim: Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando, pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. Nesta noite, eu gostaria de compartilhar um pouquinho sobre a vida de Elias. E esse texto da palavra de Deus nos diz que Elias era um homem como eu e você, sujeito a todas as questões, sujeito às mesmas paixões que nós. E talvez esse texto seja tremendamente encorajador para todos nós, por conta desse momento que estamos vivendo. Esse não tem sido um momento fácil para ninguém. Esse tem sido um momento de muitas inquietações. Algumas pessoas são mais susceptíveis a esses momentos complicados, enquanto outras pessoas são mais resignadas, mais resilientes para atravessarem estas circunstâncias que todos nós estamos inseridos. Essa pandemia pegou a todos nós de surpresa e de uma hora para outra todos nós ficamos impedidos de tantas coisas, e o contato pessoal, as relações interpessoais fazem muita falta. Hoje eu tive a oportunidade de encontrar com algumas pessoas que eu já não via há muito tempo, e encontrar com as pessoas e não poder abraçá-las, e não poder cumprimentá-las calorosamente, como a gente gosta de fazer, é muito difícil. Para algumas pessoas, isso tem sido muito complicado. É possível que eu esteja falando agora para pessoas que estejam com problemas emocionais por conta desta pandemia. É possível que você esteja com algum nível de ansiedade por conta do isolamento social. É possível que você esteja sofrendo aí de abstinência de igreja, não é? Muita gente sofrendo de abstinência, aí quase tremendo porque não pode estar no culto, não pode estar ainda nos encontros presenciais da sua igreja, da nossa igreja. Enfim, esse não tem sido um momento fácil. Às vezes, quando nós lemos sobre determinados personagens bíblicos, nós temos a tendência de divinizá-los. E a gente olha para pessoas como Moisés, como Davi, pessoas como Abraão, personagens como Sansão, profetas como Elias. E a nossa tendência é pensar nesses personagens como se eles estivessem assim, acima do bem e do mal, como se eles não sofressem as coisas que nós sofremos. Como se a vida para esses personagens bíblicos fossem assim, fora das lutas naturais da nossa vida. Mas, querido, preste atenção, ninguém está livre de passar por circunstâncias difíceis, e a palavra de Deus nos diz que Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que eu e você. Não tem ninguém na Bíblia que está acima do bem e do mal. Não existe nenhum personagem que não tenha tido as suas questões, as suas falhas, as suas quedas. E a palavra de Deus, ela não omite nenhuma informação. A Bíblia não esconde nenhuma informação a respeito dos personagens, exatamente para não dar esta sensação de que só nós é que sofremos essas situações, só a gente. Não. Todos os personagens bíblicos têm os seus altos e baixos. Quando olhamos para os seus acertos
e para os seus erros, nós somos encorajados a prosseguir. Quando olhamos para as suas falhas e olhamos para as coisas boas que fizeram, nós temos esta sensação de que eles eram humanos como nós. E assim como os personagens bíblicos, nós temos momentos de fracasso, nós temos momentos de conquistas, a gente vive esses altos e baixos. Assim como Elias, assim como eu e você. A vida do profeta Elias é semelhante à nossa vida. Ele viveu momentos dos mais diversos. E nesta noite, nesses próximos minutos, eu gostaria de compartilhar de alguns momentos específicos vividos por Elias. No capítulo de número 17 do primeiro livro dos Reis, nós temos uma descrição de alguns momentos especiais vividos por Elias. Elias foi um homem que experimentou nesses 2 capítulos, capítulo 17 e 18 do segundo livro dos Reis, Elias experimentou, do primeiro livro dos Reis, ele experimentou a descrição de 4 milagres. Primeiro, no capítulo 17, no verso 1, a Bíblia diz que através da vida de Elias, da profecia de Elias, da declaração dos lábios de Elias, houve um momento em que não choveu sobre a terra. No capítulo 17, verso 1, diz assim: então Elias, o tisbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Eu acho muito interessante que Elias, ele poderia ter dito assim: vive o Senhor, que durante esses próximos anos não haverá orvalho nem chuva, segundo a palavra de Deus. E aí ele jogaria toda a responsabilidade dessa declaração para Deus, porque era Deus que daria ou não a chuva. Mas ele traz para si uma responsabilidade que estava acima de suas posses. Porque quem pode controlar as coisas da natureza? E a palavra de Deus vai afirmar aqui na carta de Tiago, no capítulo 5, no verso de número 17, que por conta da oração de Elias, não choveu durante 3 anos e 6 meses. Você imagina só, uma seca de 3 anos e meio. E diz a palavra de Deus que este milagre aconteceu porque Deus estava usando a vida do profeta Elias para levar o povo de Israel ao arrependimento de seus pecados. Elias foi profeta num dos momentos muito difíceis da história de Israel. Se você já, em algum momento, leu um pouco da história de Israel, você há de concordar comigo que Acabe, o rei que estava governando durante o período que Elias exerceu o seu ministério profético, foi o pior de todos os reis de Israel. E foi durante esse momento mais difícil da história que Deus levanta Elias para desenvolver o seu ministério. E diz a palavra de Deus que a profecia de Elias, para que não chovesse, era para que aquele povo pudesse voltar o seu coração para o Senhor. E diz a Bíblia que aquele momento foi um momento muito tenso na vida de Elias e na vida de todo Israel. No capítulo 17 ainda, por conta dessa profecia, a Bíblia diz que Elias, ele vai para à beira do ribeiro de Querite, e ali ele vai ser alimentado pelos corvos, que traziam diariamente para ele pão e carne. E Elias se alimentava do pão e da carne que os corvos traziam, e bebia a água do rio. Mas ele disse que não ia chover até que ele falasse. E sabe o que aconteceu?
o rio secou. A provisão de água que Elias tinha acabou. E agora diz a palavra de Deus que Deus manda Elias para Sarepta. E quando ele chega em Sarepta, ele encontra uma mulher que estava catando uns gravetos. E ele pede comida. E essa mulher disse: vive o Senhor, que eu não tenho nada para comer, senão um bocado de farinha, um pouco de azeite na botija. E Elias disse para ela assim: vai, conforme tu dissestes, faz um bolo para mim, e não vai faltar farinha, e não vai faltar azeite, segundo a palavra do Senhor. E aí é o segundo milagre, o milagre da multiplicação do azeite e da farinha, na despensa daquela mulher. E diz a palavra de Deus que enquanto não choveu, não faltou farinha e não faltou azeite naquela casa. As provisões para aquela família agora estavam garantidas. Mas ainda naquele ambiente da casa daquela viúva de Sarepta acontece o terceiro milagre na vida de Elias. Porque diz a palavra de Deus que depois dessas coisas, depois que ele estava sendo alimentado ali, depois que Deus estava cumprindo a sua promessa de multiplicação da farinha, da multiplicação do azeite, depois dessas coisas, o filho daquela mulher viúva, a dona da casa, adoeceu. E a doença se agravou muito, diz a palavra de Deus, até que ele morreu, não ficou nele nenhum fôlego, diz a palavra do Senhor. E a Bíblia diz que aquela mulher disse para Elias: que tenho eu contigo, homem de Deus? Viesse a mim trazendo à memória a minha iniquidade e matares o meu filho. E a Bíblia diz que Elias então pegou aquele menino, levou para cima no seu quarto, onde ele mesmo habitava, colocou aquele menino em sua própria cama, e Elias clamou ao Senhor, e ele disse: ó Senhor meu Deus, também até esta viúva com quem me hospedou, afligistes matando-lhe o filho. E a Bíblia diz que ele se estendeu sobre o menino 3 vezes, e clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, rogo-te que a alma desse menino torne a entrar nele. E no verso de número 22 do capítulo 17 diz a palavra de Deus: e o Senhor ouviu a voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele, e ele reviveu. Queridos, sabe quantas vezes na Bíblia, até esse momento da história, alguém havia pedido a Deus a ressurreição de uma pessoa? Nenhuma vez. Na continuação da história bíblica, você vai ver algumas outras ressurreições, mas esta é uma situação inédita. Nunca ninguém pediu ressurreição de ninguém. Morreu, morreu, acabou, acabou. Não para Elias. A Bíblia diz que Elias fez uma oração de um milagre não acontecido até então. Uma situação inusitada. E agora diz a palavra de Deus que aquele menino ressuscitou. Deus ouviu a voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele e reviveu. E agora Elias tomou o menino, trouxe para a sua mãe e disse: vês aí, teu filho vive. E no verso de número 24 a Bíblia diz assim: então a mulher disse a Elias: nisto conheço agora que tu és homem de Deus, e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Elias é reconhecido como homem de Deus, e que a palavra de Deus na sua boca é verdade. Fantástico. A expressão de credibilidade que Elias adquire na cidade de Sarepta, no meio do
caos que estava acontecendo, a seca, matando todo mundo. Aquela família recebe a provisão de Deus e agora recebe a intervenção do Senhor na restauração da vida daquele menino. Por último, no capítulo 18, o quarto milagre que eu gostaria de lembrar, a Bíblia diz que Elias reúne sobre o monte os profetas de Baal e os profetas de Azera. No capítulo de número 18 do primeiro livro dos Reis, você vai encontrar esta história. E a Bíblia diz que Elias mandou que os profetas de Baal e de Azera pudessem clamar ao seu Deus, para que aquele que mandasse fogo do céu para consumir o holocausto seria reconhecido de fato como o verdadeiro Deus. E diz a palavra de Deus que ali sobre o Monte Carmelo, Elias está acompanhado de 400 profetas de Baal, 450 profetas de Azera, e aqueles homens passam o dia todo em orações, e o dia todo se retalhando com facas e lancetas, ao ponto de correr o sangue. E eu não posso imaginar que alguém faça sacrifícios do próprio corpo, se aquilo que está fazendo não demonstra sinceridade de seu coração. Eu imagino que aqueles 850 profetas que estavam sobre o Monte Carmelo junto com Elias, estavam ali com o coração cheio de sinceridade. Só que eles estavam fazendo uma coisa sincera para o Deus errado. E tem muita gente que diz assim, não, o importante é a sinceridade do coração. Mentira. Não adianta ter sinceridade se você está fazendo para um Deus falso. Porque toda sinceridade do seu coração não há de resultar em absolutamente nada, porque o objeto do seu culto e o objeto da sinceridade do seu coração é alguém que não pode resolver os seus problemas. Aqueles 850 homens, profetas de Baal e de Azera, estavam ali, diz a palavra de Deus, durante todo o dia, fazendo orações, se retalhando com facas e lancetas, até o sangue escorrer em seus corpos. Mas eles estavam clamando a um Deus que não podia ouvir, não podia ver, não podia se mover em direção a eles e socorrê-los em suas angústias. Por isso, diz a palavra de Deus que não houve voz, não houve reação, absolutamente nada aconteceu. E quando chegou o momento do sacrifício da tarde, Elias disse, chega, para tudo. Agora deixa eu reparar o altar, vocês destruíram tudo, nessa bagunça que vocês fizeram o dia todo. A Bíblia diz que ele restaurou o altar que havia sido derrubado, e ele faz uma oração muito simples. Não existe nada de extraordinário na oração que Elias fez. Elias disse a Deus, Senhor, para que esse povo reconheça que Tu és Deus, para que esse povo saiba que Tu és Deus, então responde a oração do Teu servo. Se você ler a partir do verso de número 36 do capítulo 18, a palavra de Deus diz assim, sucedeu que no momento de ser oferecido o sacrifício da tarde, o profeta Elias se aproximou e disse, ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifeste-se hoje que só Tu és Deus em Israel, e que eu sou Teu servo, e que conforme a Tua palavra fiz todas estas coisas.
Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que Tu és Senhor, que Tu és Deus e que Tu fizesses voltar o seu coração. Não existe, por parte de Elias, nenhuma palavra rebuscada, nada de especial, apenas um coração quebrantado, sincero, que busca o verdadeiro Deus e diz: Deus, responde-me, responde-me. E diz a palavra de Deus que fogo desceu do céu, consumiu o holocausto, a lenha, as pedras, o pó, lambeu a água que estava no rio, tudo. E quando todo o povo viu a ação de Deus naquele lugar, eles começaram a gritar a uma só voz: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Depois destas experiências extraordinárias e desses momentos fantásticos vividos pelo profeta Elias, diz a palavra de Deus que Elias vive uma experiência de esgotamento. Olhando os capítulos 17 e 18 do primeiro livro dos Reis, pode passar-nos a ideia de que Elias é um super-homem. Afinal de contas, olha coisas extraordinárias. Ele orou para não chover e tem uma seca de 3 anos e meio. Ele vai para Sarepta, Deus multiplica farinha e azeite. O filho da viúva morre, ele ressuscita. E agora, ele vai para o Monte Carmelo e Deus manda fogo do céu. Que coisa extraordinária. A princípio você olha assim: Elias é um super-homem. Que coisa fantástica. Nossa ideia é de que, depois de todas essas experiências, Elias é imbatível. No entanto, a palavra de Deus nos diz que Elias vive uma experiência de esgotamento. Depois do capítulo 18, de todas essas vitórias, ele vive uma experiência de esgotamento. Quando a Bíblia fala das fragilidades das pessoas, um dos objetivos é fazer-nos entender que ser homem de Deus não exclui o fato de sermos marcados pelas fragilidades comuns a todos os homens. Só para você ter uma ideia do que isso significa, no livro de Ezequiel, que é um livro profético, no livro de Ezequiel, 72 vezes aparece a expressão: mas tu, ó homem de Deus. 72 vezes. Homem de Deus. Mas tu, ó homem de Deus. É como se Deus estivesse dizendo através do profeta Ezequiel o seguinte: é homem de Deus, mas não deixa de ser homem. Nós continuamos morando nessa carne. E essa carne, ela continua sendo frágil. Esse tabernáculo, ele continua sendo tendencioso ao pecado. Esse tabernáculo, ele enfraquece. Esse tabernáculo adoece. E esse tabernáculo morre. Nós nunca podemos nos esquecer desta realidade. E quando a palavra de Deus, ela nos faz lembrar nossa fragilidade, eu creio, queridos, que deve ser pelo menos por 2 razões. Primeiro, nós não devemos pensar de nós além do que somos. Porque quando nós pensamos de nós além do que somos, isso produz orgulho. E a palavra de Deus nos diz que o orgulho precede a queda. Todas as vezes que nós permitimos soberba na nossa vida, podemos estar preparados. A queda é eminente. Então, quando a palavra de Deus afirma a fragilidade dos homens de Deus, e quando a palavra de Deus nos lembra da nossa fragilidade,
é para que a gente não venha pensar de nós além do que somos. Às vezes, pessoas muito bem intencionadas tentam injetar o nosso ego, uma ideia de que somos mais do que nós somos, mas eu e você sabemos dos nossos limites. Eu e você sabemos das nossas fragilidades, cada um de nós as temos. Mas em segundo lugar, quando nós olhamos para a vida de Elias, e a palavra de Deus nos fala que ele era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, é para que nós lembremos que nós não podemos pensar de nós aquém do que somos. Porque quando nós pensamos além do que somos, isso gera orgulho. Mas quando nós pensamos em nós mesmos, aquém do que nós somos, isso gera uma baixa autoestima. É como se nós estivéssemos desprestigiando os dons e capacitações que Deus nos deu. Então nós não podemos pensar além, mas também não podemos pensar aquém, porque se nós pensarmos aquém, nós estamos deixando de lado todas as capacitações, dons e habilidades que Deus nos deu. O apóstolo Paulo, escrevendo na segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, versos 4 e 5, diz assim: e é por Cristo que temos tal confiança em Deus, que não sejamos capazes por nós mesmos de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus, diz esse texto da palavra do Senhor. Para terminar a mensagem desta noite, eu queria lembrar dos resultados de tudo isso na vida de Elias. E aí a gente vai para o capítulo de número 19. Elias era sujeito aos mesmos sentimentos que nós, diz a palavra de Deus. Então no capítulo 19, no verso de número 2, diz que Elias teve medo. Diz assim: então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: assim me façam os deuses outro tanto, se de certo amanhã, a estas horas, não puser a tua vida como a de um deles. O medo gerou um sentimento de fuga. E medo e fuga são reflexos da presença da humanidade na vida de Elias. Assim como eu e você, Elias sentiu medo, e ele teve medo de morrer nas mãos de Jezabel, e por isso fugiu. No verso de número 4, desse mesmo capítulo 19, ele estava tão para baixo, que a Bíblia diz que ele foi sentar-se embaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, dizendo: já basta, Senhor, toma agora a minha vida, não tem mais sentido viver. Ele estava tão deprimido, estava tão desgastado de tudo aquilo que ele havia vivido, que agora ele estava perdendo o prazer de viver. Ao que parece, Elias desconsiderou o caráter integrado do ser humano. Após um grande desgaste emocional e espiritual, que foi aquele embate no Monte Carmelo, ele tem o desgaste físico, porque diz a palavra de Deus que ele saiu correndo na frente do carro de Acabe até Jezreel. A sua humanidade gerou uma estafa, e a consequência é que Elias está agora vivendo com medo e fugitivo. Verso de número 3, a Bíblia diz que Elias fugiu. Ao que vendo, ele se levantou para escapar com vida, e se foi, e chegando a Berseba, que é Judá, deixou ali o seu servo.
Ainda nesse verso de número 3, ele fez uma outra coisa. A Bíblia diz que ele se isolou, ele quis ficar sozinho, ele deixou o seu servo para trás. A última expressão do verso 3 é: chegando em Beceba, deixou o seu servo. Todas estas questões da vida de Elias demonstram todo esse processo sentimental, emocional, que ele estava vivendo neste momento. E aí, a Bíblia diz que ele pensou em desistir de tudo, quando no verso 4, ele pediu a morte. Sabe, queridos, quando a gente está vivendo um processo emocional assim, a gente pensa que a gente está sofrendo sozinho. Elias achava que ele era o único fiel a Deus no mundo. E Deus disse a Elias: você está enganado. Se você acha que você é o único fiel a Deus no mundo, você não conhece as verdades, você não conhece as pessoas. Existem pessoas que também não dobraram os seus joelhos para Baal. Talvez você esteja assim como Elias, pensando que você é que está sofrendo sozinho, que não tem condição de resolver. E a Bíblia diz que Elias vai andar 40 dias e 40 noites até uma caverna. Estando naquela caverna, Deus diz: Elias, o que você está fazendo aí? Ele sai para a porta da caverna e a Bíblia diz que ele se depara com um terremoto, um vento, um vendaval, e a voz de Deus não estava ali. Mas logo depois de passar aqueles relâmpagos e terremoto e vendaval diante dele, veio uma brisa e uma voz mansa e delicada dizendo: Elias, que fazes aí? E a partir desse encontro com Deus, Elias tem a sua vida restaurada. Então, como Elias, eu quero convidar você nesta noite, nesse final de mensagem, quero convidar você a confiar em Deus. Confie na restauração de Deus para a sua vida. Elias voltou do Monte Horebe, e diz a palavra de Deus que agora ele volta cheio de novos planos e ideias, obedecendo ao Senhor, e ele ungiu Eliseu como profeta, ele restaura completamente a sua visão profética, e ele começa a viver um novo tempo, porque ele teve o seu encontro com Deus. Confie na restauração de Deus, querida. Talvez você esteja entristecido, talvez você esteja aí vivendo esse momento de quarentena sem saber o que fazer, talvez você esteja perdendo as suas forças. E nesta noite Deus nos convida a esse encontro com Ele, para que Ele mesmo possa restaurar as nossas forças e restaurar a nossa vida. Em segundo lugar, confie na autoridade da palavra de Deus. No capítulo 21, no verso de número 20, a palavra de Deus diz assim: e disse Elias a Acabe: já me achaste, inimigo meu? E ele disse: achei-te, porquanto já te vendeste para fazeres o que é mal aos olhos do Senhor? Interessante que Elias foge de Jezabel. Elias tem medo, mas agora ele volta renovado em suas forças, e ele encontra-se com nada mais, nada menos do que o rei. E agora, quando eles se falam, ele é cheio da autoridade de Deus, ele confronta Acabe por conta dos seus pecados, ele confronta Acabe por conta da sua infidelidade ao Senhor. Antes, medroso e fugitivo, agora, cheio da autoridade de Deus, forte, com toda a coragem, confronta o rei dizendo: olha, estou aqui no nome do Senhor.
Por último, eu queria encorajar você a que você viva cada dia da sua vida, para que você seja reconhecido como homem de Deus. Esta declaração de que Elias era um homem, mas ele não era só um homem, ele era um homem de Deus. De tudo que alguém pode falar a nosso respeito, não existe nada tão importante do que as pessoas poderem reconhecer que Deus está presente na nossa vida. Virando um pouquinho mais a página, quando a gente chega no segundo livro dos Reis, no capítulo 1, verso 9, depois de todas essas histórias, lá no verso 9 diz assim: então o rei lhe enviou um capitão de 50, com os seus 50, e subindo a ele, porque eis que estava sentado no cume do monte, disse: homem de Deus. O rei diz: desce. Homem de Deus. Lembra que a mulher disse: agora eu sei que tu és homem de Deus. E agora todas essas histórias passam. E de novo, Elias é reconhecido. E o rei diz: homem de Deus. O rei diz: desce. Desce. Meu irmão, você deve ser reconhecido neste mundo pelos seus feitos. Você deve ser reconhecido pela sua coragem. Você deve ser reconhecido pelas suas habilidades, pela sua dedicação. Você deve ser reconhecido pelo seu caráter. Você deve ser reconhecido por tantas coisas. Mas se existe algo que deve vibrar, ou fazer o nosso coração vibrar, é que as pessoas nos reconheçam como homens de Deus. Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, diz a palavra de Deus, mas ele era reconhecido como homem de Deus. E que eu e você, em meio a todas as lutas e circunstâncias que enfrentamos na vida, sejamos também reconhecidos como homem de Deus. Vamos orar? Ó Deus bendito, nosso Pai, Tu conheces as nossas fragilidades, porque o Senhor nos criou assim, fracos, somos assim, débeis, limitados. Mas o Senhor conhece também a nossa potencialidade, porque todas elas nos foram dadas pelo Senhor. Todas as nossas capacitações são provisões do Senhor na nossa vida. E a Tua palavra nos afirma que Elias, o grande profeta do Velho Testamento, era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. Homem de Deus, mas não deixava de ser homem. Homem, mas não deixava de ser homem de Deus. Ó Deus, que nesse tempo tão esquisito da história, por conta desta pandemia, cada um de nós sejamos reconhecidos como homens de Deus que pisam nesta terra, e que a nossa marca seja uma marca de fidelidade e de caminharmos com o Senhor em todo o tempo. Ajuda-nos, ó Deus, para que nas nossas fragilidades
nós não percamos a nossa fé. E para que em nossas conquistas glorifiquemos ao Senhor, que nos dá todas as coisas. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. Foi maravilhoso estarmos juntos nesta noite de quarta-feira, celebrando a Jesus, Senhor da nossa vida. Que você continue na presença do Senhor no decorrer desta semana, e no domingo, se Deus quiser, estaremos juntos para celebrar ao Senhor. Uma boa noite, que Deus te abençoe.